Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Você já deu boa noite para quem está perto de você? Já cumprimentou essa pessoa? Pergunte para ela, trouxe o glória ou deixou em casa? Acho que ela não ouviu. Pergunta para ela, vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Não, faz o seguinte, olha para ela e diga assim, se você não der glória, a minha prova vai passar para você. Você dá glória a Deus, já pedi, né, irmão? Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Quantos trouxeram a Bíblia? Só eu, mais alguém? 3, 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1. Perdão, versículo 3. Tem como aumentar um pouquinho mais o meu retorno, por favor? Daniel, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Se possível, na medida que você encontrar, fica de pé comigo, por favor. É uma alegria estar com vocês nessa noite, tendo o privilégio de fazer menção da palavra. Sempre uma honra estar retornando ao bosque. Pastor Gênesis é um amigo, nós temos uma aliança. Eu me sinto sempre honrado de ter oportunidade de estar com vocês. Deus continue abençoando toda a igreja, todo o ministério. Capítulo 5, versículo 3 de Daniel, quem encontrou, diga amém. Amém. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas, e beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam do fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo, Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora, fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora, setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque eu só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Olhe para alguém que está perto de você. Vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final vai se converter, vai virar irmão. Com muito carinho, aperte a mão dele até ele falar aleluia. Pegue na mão dele e diga assim, nessa noite, Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Tem alimento para a sua alma.
Diga, porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. O rei Belsazar, ele está aqui realizando um banquete, uma festa com os líderes, governantes, e nesse banquete ele oferece um culto aos seus deuses. Ele convida os chefes de províncias, os homens grandes de cada estado, para participarem de uma festa cuja intenção era oferecer culto aos seus deuses, movida também por um tempo de prostituição. No meio do banquete, ele decide pegar os utensílios do templo de Jerusalém para tomar vinho ou consumir bebida nos objetos que eram sagrados do templo dos judeus. Belsazar sabia que os utensílios eram do templo e que eram exclusivamente utilizados para o culto, porém, mesmo sabendo, sem nenhum tipo de temor, sem reverência, sem um pingo de princípio, ele decide profanar aquilo que era sagrado. Na época do seu pai Nabucodonosor, a Babilônia havia entrado em Jerusalém, e antes de destruir o templo dos judeus, foi roubado os utensílios de alto valor, utensílios de ouro, de prata, de bronze. Contudo, esses utensílios eram utilizados para os ritos cultualísticos, eram utensílios utilizados para a adoração ao Deus de Israel. Quem conhece um pouco a história do Antigo Testamento sabe que uma das primeiras características que Deus revelou ao homem é que a natureza dele é ser santo. E por ser santo, ele sempre colocou um padrão de relacionamento para que o homem conseguisse se encontrar com ele. Todo esse relacionamento era movido por meio de santidade. Contudo, no Antigo Testamento, quem fazia o processo de mediação era os sacerdotes. Por isso o animal não poderia ter ferida, não poderia ter mácula, a condição tinha que ser perfeita, porque a condição do sacrifício revelava a excelência da entrega por um Deus que é santo. O tipo de sacerdote, o tipo de levita, a maneira como era o seu comportamento, as roupas que um sacerdote usava, as pedras sobre a roupa do sacerdote, tudo com característica de santidade, porque Deus exigia esse tipo de padrão para que houvesse um relacionamento. Então, os objetos do templo, da mesma forma, eram exclusivos para o templo, eram voltados para o culto. Tudo que existia no templo era oferecido com sacrifícios, seja através de animais ou de votos, acontecia através desses objetos sagrados, exclusivamente para a adoração ao Deus de Israel. Na época da Babilônia, ela vai fazer 3 campanhas para invadir– Na primeira campanha leva os homens mais sábios
de Jerusalém para a Babilônia, que entre eles vão estar Misael, Ananias, Azarias, Daniel e mais alguns sábios judeus. Na segunda invasão da Babilônia a Jerusalém, é levado 10.000 judeus cativos para o cativeiro babilônico, entre eles estava o profeta Ezequiel, e na terceira invasão acontece justamente isso. O templo dos judeus é destruído e é roubado todo tipo de utensílio valioso, ouro, prata e bronze. Belsazar sabia que aqueles utensílios eram sagrados e que haviam sido tirados do templo dos judeus na época do seu pai Nabucodonosor, e mesmo sabendo que eram exclusivos ao Deus de Israel, sem nenhum pingo de temor, de reverência ou de respeito, ele pega os vasos de ouro do templo para tomar vinho nesses vasos de ouro e oferecer culto aos deuses da Babilônia. Na mesma hora que ele faz isso, diz o texto, que aparecem dedos em forma de mãos humanas. O dedo escreve na parede do palácio real: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ele fica desesperado quando vê a cena, impactado com a cena, ele fica inquieto, chama os homens mais sábios que estavam dentro do palácio, os astrólogos, os cientistas, os adivinhadores, feiticeiros, para interpretarem o que estava escrito na parede. Contudo, nenhum desses homens consegue interpretar o que estava escrito na parede do Palácio Real. Incomodado, ele oferece presentes. Quem interpretar o que está escrito na parede, eu vou vesti-lo de púrpura, eu vou colocar uma cadeia de ouro no seu pescoço, ou seja, um colar de ouro no pescoço, e terceiro, será levantado como o terceiro dominador do meu reino. Porém, todos os sábios não conseguirão interpretar o que estava escrito na parede. Belsazar aumenta a sua inquietação e, de repente, a rainha, esposa do rei, decide entrar no banquete para dizer ao rei que havia um homem no palácio, ou nas proximidades do palácio, muito sábio, de um espírito excelente, e que interpretava sonhos na época de Nabucodonosor, seu pai. Quando Nabucodonosor tinha enigmas, tinha sonhos, quem dava a interpretação era esse homem. Inclusive, na época de Nabucodonosor, esse homem foi o chefe dos sábios, ou dos magos. Esse homem se chama Daniel. O rei, então, decide chamar Daniel para interpretar o que estava escrito. Daniel é introduzido à presença do rei. Quando ele chega diante de Belsazar, Belsazar conta toda a história. Apareceu dedos, escreveram na parede, e de repente chamei os sábios, astrólogos, adivinhadores, e nenhum deles conseguiram interpretar o que estava escrito. Quem me desse a interpretação, eu vestiria de púrpura, colocaria uma cadeia de ouro no seu pescoço e também nomearia como terceiro dominador do meu reinado. Daniel escuta as palavras do rei, porém decide rejeitar os presentes que o rei estava oferecendo para ele. Ele afirma que daria a interpretação do que estava escrito, mas ele decide não aceitar os presentes do rei. E segundo a interpretação que Daniel vai dar ao rei, é essa: Mene, contou Deus o teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, ou Farsim,
Dividido foi o teu reinado, e deu-se aos medos e os persas. Assim que Daniel deu a interpretação, mesmo sem a vontade de Daniel, o rei decide vesti-lo de púrpura, colocar um colar de ouro no seu pescoço e também nomeá-lo como terceiro dominador do reino. Após a interpretação de Daniel, diz a Bíblia que naquela mesma noite foi morto Belsazar, ou seja, a profecia se cumpriu. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 5, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto afirma que beberam vinho e deram louvores aos deuses com os utensílios do templo. O rei sabia que era errado, e mesmo sabendo que os utensílios eram sagrados e que não deveria profaná-los, ele decide continuar no erro, porque ele não vê as consequências das suas atitudes. Sabe que é errado, mas continua fazendo, porque não viu a consequência. Tem gente assim, sabe que é errado, tem consciência que é errado, tem conhecimento que é errado, mas continua fazendo porque não viu as consequências. E como não viu as consequências de uma decisão, ele permanece no erro, vivendo pela cauterização do pecado. Como ele não viu nenhum tipo de consequência, ele permanece fazendo aquilo que é errado. Sabe que é errado, tem consciência dos erros, tem conhecimento dos seus erros, mas não muda as suas atitudes, porque ele não viu nenhum tipo de consequência. E sem as consequências, ele continua vivendo nos mesmos erros. Até que, de repente, aparece dedos, como se fosse de forma de mão humana, e escreve na parede do palácio real. É interessante o local onde Deus resolveu escrever. Deus escreve na parede do palácio. O que é o palácio para um rei? Um lugar de fortaleza, um lugar onde é a sua estrutura, um lugar onde ele tem refúgio, escape, força. E de repente os dedos aparecem escrevendo na estrutura onde o rei está. Porque Deus toca na estrutura de quem quebra princípios. Eu vou repetir isso. Deus toca a estrutura de quem quebra princípios. Ele é justo. Por mais que ele perdoe os seus pecados, ele não vai anular as consequências. Por isso que Gálatas diz que tudo que o homem semear, isso ceifará. Você pode mudar aquilo que planta, mas você não pode mudar aquilo que você colhe. Por mais que Deus perdoe quando há um arrependimento, você vai passar por consequências. Se não tivesse elas, Deus não seria justo. Então, Deus toca na estrutura daquele que quebra princípios. Deus permite coisas acontecerem para que haja um despertamento. Deus toca na minha zona de segurança, na minha zona de fortaleza, aonde eu acho que está tudo bem, para que haja uma transformação. Depois que há os dedos escrevendo sobre a parede, a Bíblia diz que então se mudou o semblante do rei. Até então ele estava permanecendo no erro, sem ver as consequências. Mas quando viu as consequências, imediatamente mudou o seu semblante.
Tem gente que só desperta quando vê as consequências. Enquanto não passa por consequências, ele não desperta. Enquanto ele não sente consequência dos seus atos, ele não muda comportamento. Tem gente que só desperta depois que enxerga as consequências de uma decisão errada. Aí Deus permite quebrar a cara. Deus permite algumas coisas darem errado. Deus permite algumas coisas ficarem travadas. Porque se não tiver consequência, não acorda, não muda, não desperta, não age diferente. As consequências geram despertamento para mudança de rota. Ele vê as mãos escrevendo na parede, ou melhor, os dedos, fica inquieto, chama os astrólogos, os sábios, os cientistas, e nenhum desses homens interpretam o que estava escrito na parede. Por que os sábios não conseguiram interpretar o que estava escrito? Porque Deus estava preparando também esse episódio para colocar Daniel em uma cadeira de honra. Um dos presentes do rei era colocá-lo como terceiro dominador do seu reino. Então, todo esse episódio, Deus estava preparando para colocar Daniel em uma vaga de honra. Da mesma forma que Daniel foi honrado na época de Nabucodonosor, Deus queria também honrar Daniel na época de Belsazar. Então, por mais que esses homens tentassem interpretar, eles não conseguiriam interpretar, porque essa vaga aqui de honra, Deus preparou para Daniel. E a vaga que é sua, ninguém leva. Diga para uma pessoa: a vaga que é sua, ninguém leva. A vaga que é sua, ninguém tira. A vaga que é sua, ninguém pega. A vaga que é sua, ninguém rouba. A vaga que é sua, ninguém tira. A vaga que é sua, ninguém toma posse. Deixa passarem à tua frente, deixa irem na sua frente, deixa passarem na tua frente. Até parece que você está esquecido e que estão roubando a tua cadeira. Está roubando nada. Se roubaram é porque essa vaga nunca foi sua, porque aquilo que é teu ninguém vai roubar. Segundo, Deus havia preparado a oportunidade para Daniel. O rei fica incomodado, ninguém consegue interpretar o que estava escrito na parede. Então a rainha decide entrar no banquete para falar que conhecia um homem com espírito de excelência chamado Daniel. Grita comigo, diga rainha. Mas nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. Rainha. Quem é a rainha no texto? Alguém de poder, alguém de autoridade, alguém de governo. Deus está incomodando gente grande para falar do nome de Daniel. Porque Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. É muita profecia para 3 mãos e 5 glórias. Vou repetir a palavra. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. Melhorou para 20 mãos e 30 glória. Vou repetir a profecia. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. Deus vai incomodar teu chefe, Deus vai incomodar teu patrão, Deus vai incomodar tua liderança, Deus vai incomodar gente grande, Deus vai visitar alguém no teu trabalho, Deus vai visitar o cenário político, e não me importa se é de direita, se é de esquerda, não me importa se nessa política quem vai entrar, quem não vai entrar. Deus não depende de governo humano para te exaltar, Ele tira de onde você nem imagina para te honrar. A cadeira é sua e ninguém vai levar. Não precisa se aparecer. Diga para alguém: Deus vai lembrar teu nome.
Deus vai lembrar teu nome. Você não precisa ficar bajulando os outros, você não precisa ficar se aparecendo, você não precisa ficar puxando o saco de chefe, você não precisa ficar todo dia levando cafezinho, toma cafezinho, não, faz com excelência, trabalha com honestidade, seja justo, não espere alguém te ver para você mostrar que está fazendo com excelência. Honre ao Senhor com tudo que vier nas suas mãos, honre ao Senhor com o teu trabalho, honre ao Senhor com a tua profissão, honre ao Senhor com a sua liderança, e quando você menos esperar, alguém vai gritar teu nome dentro do palácio. Aí eu vou contar uma coisa para ver se você desentalha esse glória a Deus. Ah, pastor, porque quem não é visto não é lembrado. A Bíblia diz que José estava esquecido na prisão, e ele pediu para o copeiro: quando tu chegares a Faraó, lembra de mim. A Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José, mas quando chegou um tempo certo, onde Deus abriu uma vaga de governador, Faraó conheceu a José, e o copeiro falou de José para Faraó. Por que a porta ainda não tinha sido aberta? Porque a vaga que tinha antes era a vaga de padeiro, e Deus não tinha vaga de padeiro para José, Deus tinha vaga de governador. Você não pegou isso aqui não. Eu estou pregando para alguém que está ansioso e está dizendo: por que eu não entrei na vaga? Eu te explico: porque a vaga que tem agora é de padeiro, a vaga que Deus tem para você é vaga de governador. Você não vai receber patente de sargento, você vai receber patente de general. Aí o texto diz: ó rei, há um homem na época do seu pai Nabucodonosor, que tem um espírito de excelência, e esse homem conseguiu interpretar enigmas. Ele se chama Daniel. Aí o texto diz que então Daniel foi introduzido à presença do rei. Não é Daniel que se apresenta: ó rei, eu sei interpretar enigma. Não é Daniel que se apresenta, é Deus que está apresentando Daniel. Não se apresente. Catuca alguém e diga: deixa Deus te apresentar. Deixa Deus soprar teu nome, deixa Deus te honrar, deixa Deus te colocar na porta, deixa Deus te exaltar. Você está se vendendo por causa de coisa pequena, você está se vendendo por causa de coisa barata. Você não precisa ficar bajulando homens, você não precisa ficar forçando porta, você não precisa ficar lambendo os pés de ninguém. Se tem um pé que você tem que estar, é os pés de Jesus, o Rei da Glória. Para de ficar se apresentando para os outros, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, e o Deus do secreto vai soprar o teu nome para a vida desse rei. Aí o texto diz que o rei manda chamar Daniel, e está na Bíblia, e o rei usa essa expressão: tem ouvido dizer ao teu respeito. Tem ouvido dizer ao teu? Chega de ensaio. Tem ouvido dizer ao teu? Para acordar o irmão que está dormindo do trabalho. Tem ouvido dizer ao teu? Agora, para ver se o diabo fica surdo, se é que ele pode ficar. Tem ouvido dizer ao teu? Estão falando do teu nome no palácio. Diga para alguém: estão falando do teu nome. Diz. Tem alguém falando do teu nome no palácio, tem alguém falando do teu nome nessa empresa, tem alguém falando do teu nome no meio desse trabalho. Alguém está dizendo: fulano é diferente. Alguém está dizendo: fulano é crente. Alguém está dizendo: fulano não brinca em serviço. Alguém está dizendo: fulano é realmente ali a coisa séria. Alguém está dizendo: ninguém fala nada para você. Você entra no trabalho, sai do trabalho, parece que você está humilhada, ninguém está vendo o que você está fazendo, ninguém está vendo teus frutos, você está se sentindo rejeitada. Jesus está dizendo: fica tranquilo, podem até esquecer de você, mas eu não me esqueci. Eu vou abrir a porta e vou soprar teu nome. Chamou Daniel. Daniel entrou na presença do rei e falou: olha, tenho ouvido falar o teu respeito. O que aconteceu foi o seguinte: apareceu dedos,
escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, não sei o que está escrito ali. Quem me interpretar, quem me dá a interpretação do que está escrito na parede, eu vou vestir de púrpura, vou colocar um colar de ouro, e vou também colocá-lo como terceiro dominador do meu reino. Chamei os magos, Daniel, chamei os sábios, os astrólogos, os adivinhadores, e nenhum deles interpretaram o que estava escrito na parede. Por que os sábios não deram interpretação do que estava escrito na parede? Pergunte para mim, por quê? Não, desse jeito ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Não. 1, 2, 3, vai. Só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Você era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir isso aqui. Só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Catuca alguém e diga, tem que ter intimidade. Diz, tem que ter intimidade. Só entende mistério quem tem intimidade. Só interpreta mistério quem ora. Deus não revela mistério para quem vive de qualquer maneira. Deus não dá interpretação de enigmas para quem não tem vida de oração. Tem coisa que faculdade não revela, conhecimento não revela, adivinhação não revela, feitiçaria não revela. Tem coisa que doutorado não revela, tem coisa que pós-doutorado não revela. Nada contra a faculdade, eu estudei e estudo para ter o conhecimento que tenho, mas eu entendo que tem coisas que a universidade não pode te dar, tem coisas que o pós-doutorado não vai te dar. Você pode falar 10 tipos de idiomas, mas você não interpreta mistério de Deus. Tem mistério de Deus que só se interpreta se você fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho e clamar o Deus de mistério, e te prepara, porque aquilo que Deus vai mostrar para você, Ele não vai mostrar para mais ninguém. É muito forte isso. Diga para 2 pessoas, Deus vai mostrar para você e para mais ninguém. Deus vai mostrar para você e para mais ninguém. Deus vai revelar para você e para mais ninguém. Deus vai mostrar para você e mais ninguém vai ver. O que é para você os cientistas não vão ver, o que é para você os astrólogos não vão ver. Então fica tranquila, deixa passar a tua frente, deixa assumir a vaga, deixa pegar a vaga de padeiro. O que Deus vai mostrar para você ninguém revela, o que Deus vai mostrar para você ninguém interpreta. A estratégia que Deus vai te dar ninguém tem no bairro, o conhecimento que Deus vai te dar ninguém tem na empresa, o trabalho que Deus vai te colocar ninguém pegou ainda. O que é teu ninguém vai levar. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele, dá um tapa, chuta, faz alguma coisa. Diga para ele assim, o que Deus vai te mostrar ninguém mais vai ver. Diga, a vaga é sua, ninguém leva. Balança ele, diga para. Não, balança e diga para de questionar. Aquela vaga não era para você. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Quem pega dá glória, quem dá glória recebe. Se é para Jesus tem que ser mais forte. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está liberando vagas para você. Enquanto a igreja bate palma, tem milagre acontecendo na tua família. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada na tua casa. Enquanto a igreja bate palma, o inferno está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, Deus está abrindo porta na tua família. Enquanto a igreja bate palma, há um novo tempo sobre o teu casamento. Enquanto a igreja bate palma, Deus está libertando o teu filho, está salvando o teu marido, está curando o teu pai, está salvando tua mãe.
A vaga é sua e ninguém leva. A vaga é sua e ninguém rouba. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai pegar. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai tirar. Mas levaram, pegaram da minha mão. Estava tudo pronto, até cogitaram o meu nome. É porque nunca foi seu. Porque aquilo que é seu, ninguém vai tirar. Aquilo que é seu, ninguém vai roubar. Aquilo que é seu, ninguém vai pegar. Aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Deixa Deus preparar um novo tempo. Deixa Deus preparar a cadeira. Porque a cadeira que é para você sentar, ninguém vai sentar nela. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho aqui, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa conferência, em menos de 24 horas, você vai viver a maior notícia de porta aberta da tua vida. Mas só recebe essa profecia quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Tem glória a Deus aqui desse lado aqui. Tem glória a Deus aqui em cima. Tem glória a Deus no altar. Aqui no meio tem glória a Deus aqui no meio. Tem glória a Deus aí atrás. Tem glória a Deus aqui no canto. Tem glória a Deus aqui no meio. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para Porto Velho e dizer que a vaga é sua e ninguém vai levar. Pelo amor de Deus, diga para 3 pessoas: cada glória que tu dá é uma porta que Deus abre. Diz: cada glória que tu dá vai abrir. A vaga é sua, vai abrir. Deixa falar mal do teu nome. Fala mal do teu nome, mas não fecha a porta. Te critica, mas não fecha a porta. Tenta te parar, mas não fecha a porta. Tentam matar você, mas não fecha a porta. Podem cogitar contra você, mas não fecha a porta. Podem tentar roubar a vaga, mas não fecha a porta. Podem tentar te tirar da empresa, mas não fecha a porta. Podem tentar te tirar da cidade, mas não fecha a porta. Podem falar mal de você pro teu chefe. Podem tentar manchar teu nome. Pode dizer que você não tem qualidade. Aquilo que Deus vai fazer, nenhum capeta vai impedir. Pega na mão de alguém que está perto de você. Pega, pega. Balança ele até ele acordar aqui nessa casa. Diga para ele assim: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver resposta de Deus. Diga: te prepara. O que Deus vai te dar, ninguém nessa cidade recebeu ainda. 40 segundos dando glória. Quem consegue? 40 segundos, vai. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, solta um grito. 27, 26, 25, a vaga é tua. 23, 22, ninguém fecha a porta. 20, 19, 18 vai abrir. 17, 16, 15, 14 vai abrir. 13, 12, 11 porta aberta. 10 porta aberta. 9 a vaga é tua. 10, 7, 6, 5, 4 quem pega, 3 quem recebe. 2 e agora dá um pulo da cadeira e dá glória. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Tua vitória é muito grande. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Catuca alguém perto de você e diga: a vaga é sua. Diz. Senta. Termina aqui a mensagem.
Ué, ninguém disse A. Eu volto nunca mais aqui nessa igreja, irmão. Vou embora amanhã. Termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente. Termino dizendo uma coisa. Look my eyes. Olhe nos meus olhos. Pay attention, preste a. Quando Daniel chega na presença do rei, o rei olha para ele e fala assim: se você interpretar, eu te visto de púrpura, te dou um cordão de ouro, ou uma cadeia de ouro, a Bíblia usa outra expressão, mas é a mesma coisa, colar de ouro, e você será o terceiro dominador do meu reino. O texto diz que Daniel rejeita o presente do rei. Olha para cá. Quando Deus te colocar nessa vaga, que você vai sentar nela. Não, isso é pouca fé sua. Ninguém senta na cadeira que Deus preparou para você. Quando você chegar nessa vaga, não se corrompa. Não perde a essência. Deus vai te colocar em lugares onde ninguém consegue chegar. E a maioria das pessoas que estão ali são pessoas corruptas e que fazem de tudo para chegar. E você não vai se sujar para chegar no lugar que Deus preparou para você. Mas quando você chegar lá, não se corrompa. Não perde o coração. Porque não adianta Deus te dar tanto dinheiro, te dar tanto conhecimento, te dar tanta prosperidade, fama, e depois você perder tudo aquilo que te levou lá, que te colocou lá. Porque só deu certo lá, porque você está preservando princípios aqui. E é a tua vida de fidelidade que está fazendo você viver a promessa. Então Deus vai te colocar diante de pessoas ímpias, que não temem a Deus, que não têm um pingo de temor, que têm um autoconhecimento, pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, mestrado. Você vai chegar lá, mas quando chegar, não desce o nível, mostra que tu é crente, mostra que você chegou lá honrando a Deus. Você não precisa se vender para sentar na vaga. Você não precisa se vender para sentar na cadeira. Seja fiel a Deus. Não se corrompa, não suja a tua essência. Não participe de coisas que a Babilônia tenta te contaminar. Faça a diferença, porque você vai chegar lá. Agora, por mais que Daniel tenha rejeitado o presente, o texto diz que o rei decidiu honrar Daniel. Isso aqui ficou além da vontade dele. Mesmo sem Daniel querer os presentes, a Bíblia diz que o rei nomeou como terceiro dominador do reino. Olha que interessante isso. Existem coisas que Deus já vai fazer, mas antes dele fazer, Ele vai provar teu coração. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Muito forte. Tem coisas que Deus vai fazer, mas antes dele te dar, Ele vai provar teu coração, para saber se teu coração está nisso. Teu coração está em quê? Está em parede? Teu coração está em quê? Em dinheiro? Teu coração está em quê? Está em estrutura? Teu coração está em quê? Está em carro? Teu coração está em quê? Alguns zeros na tua conta? Teu coração está em quê? É o quê? Prédio? Deus vai provar, para ver se você ama o Deus que faz, ou você ama as coisas que Ele fez. Lembra de Abraão? Quando Deus falou: Abraão, me dá o teu único filho, Isaac. Quando Deus pediu a Abraão Isaac, Deus não queria Isaac. Catuca alguém perto de você e diga: Deus nunca quis Isaac. É a maior heresia que as pessoas pregam. Que é isso, pastor? Me escandalizei agora. Verdade. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Mas por que Deus pede Isaac? Para saber se Abraão amava mais aquilo que Deus faz, ou amava mais aquilo que Deus era.
E aí? Você ama mais aquilo que eu tenho para te dar? Ou você ama mais aquilo que eu sou? Porque quando você amar mais a Deus do que qualquer coisa, carro não enche teu coração, empresa não enche teu coração, faculdade, isso não enche teu coração. O que enche teu coração é ter uma vida com Deus. É isso. Existem situações que é o próprio Deus que está te colocando para te promover. Deus criou toda essa situação porque queria colocar Daniel na vaga de dominador. Então você precisa entender isso. Existem situações que Deus está criando para te promover. O palácio desestabilizou. Há um problema no palácio. Ninguém resolve o problema. Você está vendo um caos acontecer com o rei. Só que no meio desse caos, Deus está criando uma oportunidade para exaltar alguém. E quem tem fé para receber, que receba. Porque enquanto tem muita gente dizendo aí, o cenário do Brasil está de caos, eu vim dizer para alguém, no meio do caos, Deus está preparando uma oportunidade para você crescer. Você vai ter o que ninguém tem, você vai chegar onde ninguém chega, você vai receber o que ninguém recebe, você vai ter o que ninguém tem, porque a vaga é tua e ninguém vai levar. Termina aqui. Se você tiver fé para receber, você vai dar um tapinha na mão de 3. Calma, espera. Se você for doido, igual o pastor Gênesis, você vai bater na mão de 5. Mas se você for maluco, igual eu, a pastora Ellen, você vai bater na mão de 7. Vai olhar no olho desse irmão e vai dizer, isso aí é para te promover. Diz, isso é para te promover. É para te promover. É para te promover. Essa luta é para te promover. Essa crise é para te promover. Essa guerra é para te promover. Essa luta é para te promover. Esse problema é para te promover. Essa depressão é para te promover. A perda do teu filho é para você crescer. A perda da tua família é para você crescer. A perda dos seus pais é para você crescer. O que não te matou te fez crescer. O que não te destruiu te fez evoluir. O que não te parou te fez fortalecer. Não é para você morrer, é para você ser promovido. É para você crescer. O cenário está de caos, a casa está quebrada, o palácio está desesperado, mas Deus está gritando, esse é tempo de Daniel sentar na cadeira. Quem recebe fica de pé comigo dando glória a Deus. Então me tira o medo e me faz dizer com Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Cante mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da. Vamos de beber, cante mais forte, mais perto. Mais perto da. Levanta a mão e canta, vai, vai, vai.
Sua igreja, sua igreja. Levanta a mão, igreja, vai. Pra sacudir, cante Yeshua, vai. Isso tá lindo, mais forte, Yeshua. Yeshua. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma queremos ver o céu descer. Quantos querem ver o céu descer na igreja? A que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, sua igreja, a terra. Chama, 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 mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Mais uma vez cante a terra e a terra clama. Oh, E a terra chama, 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 mais uma vez. Queremos ver o céu. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça.
Levante suas mãos. Há uma unção de Deus aqui. Os céus estão abertos nessa noite. Eu não sei se você está sentindo, mas tem coisas na sua vida que estavam travadas até hoje. E você está saindo daqui destravado com essa palavra. O céu está liberando algo ao teu respeito. Deus me trouxe do Rio de Janeiro para dizer para alguém: eu vou te colocar nessa cadeira de honra. Agora não se corrompa, porque tu chegará onde poucos conseguem chegar. Você terá o que poucos têm, mas para a glória e louvor do nome dele. Levante as suas mãos. Senhor, nós estamos debaixo do teu altar e nós cremos na palavra que foi liberada. A tua palavra nunca volta vazia. E a minha oração é que nessa noite o Senhor confirme cada palavra que foi liberada desse púlpito. Porque não foi o pastor Rodrigo Santana que pregou nessa noite. Foi o teu Espírito que ministrou aos nossos corações. E eu quero declarar vida aonde tinha morte. Eu quero declarar esperança aonde havia desilusão. E declarar que tem chegado um novo tempo para o teu povo. Ainda que o cenário esteja um caos, nós sabemos que a crise é uma oportunidade para crescimento. Prepara o teu povo para o novo tempo. Abençoe a entrada, a saída, que seja um tempo de salvação, de cura, de milagre, de vitória, de libertação, de vida com Deus. E que haja, Senhor, um tempo de prosperidade sobre essa casa, no nome de Jesus. Levante a mão mais alto que você pode, no terceiro andar. Grita comigo, diga: Deus, eu recebo a sua palavra e saio daqui crendo com a minha alma que o Senhor prometeu ninguém vai impedir. Satanás não vai me parar. A vaga é minha e ninguém leva. Só quem pega, aplauda glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, amanhã nós iniciaremos às 19 horas. Chegue cedo para você pegar seu lugar. Amém? E não venha só.